Você pode se assentar. E hoje nós vamos falar sobre Restart. E não é aquela banda ruim. Se você lembrou, você acabou de entregar a sua idade, mano. A galera nova não manja, mas os velhos lembram. Do Pelu. Nossa, né? Era muito ruim. Mas não é desse Restart que a gente vai falar. A gente vai falar sobre tempo de recomeço. Tempo de nós começarmos de novo. E antes de começar, eu queria fazer um desabafo. Fazem 6 meses que eu estou casado. Né? Ontem foi o primeiro dia dos namorados que valeu a pena, que foi legal. Né? Porque antes era legal, mas aí valeu. E 6 meses, né, casado, glória a Deus, na abundância, maravilhoso. E casado com a mulher mais incrível do mundo, que é a minha esposa. Se você não é casado com ela, você vai achar uma incrível para você. E tem sido muito, muito bom. E eu achava que quando eu casasse, eu ia ser aquele cara que ia comprar uma sandália, ia acordar de manhã, ia pegar um jornal, ia ler, ver as notícias, ia chegar à noite, ia assistir um jornalzinho, e ia chegar em casa e falar, amor, cheguei, eu sou o homem responsável da casa. Né? Eu achava que viria uma unção de homem mais velho. E que todas as coisas de menino que eu fazia. E aí era quinta-feira, 11 horas, e eu vendo o lançamento do PS5. Né? Super, mano. E a minha esposa também. Nossa, ela super... Irmãos, ela me trollando, falando, é feio, é feio. Não é feio, é bonito. Né? E, cara, vendo isso, assistindo aquela live e tal, e esperando o milagre de Jesus, né? Com o PS5, né, amor? E vendo aquilo, Deus me trouxe algo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu gosto muito de videogame, é muito bom, né? Me ajuda a desestressar, ajuda até a galera que é contra, né? O videogame desenvolve algumas coisas, como tomada de decisão, raciocínio, tal. E eu gosto. É um momento que eu tiro ali para minha hora de lazer. E só que no videogame tem uma máxima, né? Que é, se você errou, você morre. Então tem jogo que você pega, mano, que você tem que decorar cada movimento, cada parada ali e tal. Sei lá, um Free Fire, quando tinha o Candy Crush, sei lá, o que a galera joga. Se errou, você perdeu. Qualquer joguinho. Essa é a máxima. E você tem uma escolha. Você pode tentar lá o dia inteiro. No final, se você não conseguir, ou você desliga e vai fazer outra coisa, vê que você não é bom naquilo mesmo. Ou você tenta de novo. E aí quando você morre e vai tentar de novo, aparece um comando lá que é o comando Restart. Que é recomeçar. E a nossa vida, muitas vezes é assim. Nós estamos caminhando na nossa vida e às vezes ela faz questão de se dificultar sozinha. E aí no momento que vem a tribulação, no momento que sai do nosso controle, no momento que as coisas começam a dar errado, a gente tem uma escolha. Ou a gente desiste, ou a gente para e fala, eu não vou fazer mais isso, ou a gente recomeça. Eu queria te dizer uma coisa, se você hoje parar aquilo que você queria fazer, porque você não conseguiu, ou porque aconteceu alguma coisa, eu queria te dizer, a tua vida não vai parar, aquele emprego vai continuar, aquelas pessoas vão continuar lá. Quem vai parar é você. Agora, se você escolher hoje recomeçar, talvez você tenha uma chance de alcançar. Qual será a nossa postura diante dos erros, diante das falhas, diante das dificuldades? É isso que eu queria dizer hoje. E quando eu estava vendo essa mensagem, rapidamente veio à memória a vida de Davi. Davi, irmãos, foi ungido rei na sua adolescência. Era um cara que ninguém conhecia, desconhecido. Se ninguém conhecia, ele era desconhecido, não é verdade? É o cara que estava ali isolado, no meio do nada. E aí, de repente, um dia Deus revela para Samuel que ele tem que ir numa cidade que ninguém dava nada e ungir um cara que ninguém ia escolher. E Davi, de repente, de um dia para a noite, vai de pastor de ovelhas a rei de Israel. Mano, olha que da hora. Davi, uau, tava lá, agora eu sou rei. Top! E aí ele fala, não, mano, agora eu vou chegar em casa e vai ter uma galera lá, já, rei Davi.
E Davi chegou em casa, não tinha nada. O pai dele falou, vai lá, filho, amanhã você tem que trabalhar de novo. E aí chegou um contato para ele. Os cara do palácio ligou lá e falou, Davi, o negócio é o seguinte, surgiu um trampo aqui no palácio. Aí Davi falou, mano, o rei já me chamou para ser, né, a mão dele, para ser o segundo no comando. Agora é a hora, a promessa vai vir. Aí os caras falam, não, você vai ser músico. Ou melhor, você vai ser o cara da musicoterapia aqui. Como assim? O rei tá muito estressadão. Quando ele estiver nervosão, você vai lá, toca um sambinha para ele vai ficar sucio. Como assim? Mas eu sou rei. E aí ele fica lá, beleza. Daí, do nada, estoura uma guerra. Os filisteus chegam. Nós vamos destruir Israel. Estoura uma guerra, mano. Você tem noção? O Davi falou, velho, nunca vou ser rei. Aí no meio da guerra ele falou, não, vai acontecer alguma coisa. Aí, o que acontece? Os irmãos dele são convocados para a guerra. E naquela guerra, ele tem que voltar para casa. E aí, Davi vira motoboy. Ele vira o cara que tem que levar a marmitinha para os irmãos. Ele pode ter pensado, cara, esse é o fim. Mas eu gostaria de perguntar para você. O que te fez pensar que talvez nesses dias era o fim? Um desemprego? O término de um namoro? Talvez você caiu em pecado, se afastou de Deus, se esfriou. E aí, nós temos essa escolha. Parar, largar mão ou dar um restart. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de começarmos de novo aquilo que Deus colocou em nossa mão. E a primeira verdade para que nós venhamos recomeçar é que nós devemos nos agarrar nas promessas. Davi sabia que havia uma promessa sobre ele. Ele sabia que aquele palácio que ele estava trampando era o palácio dele. Ele sabia que a coroa que o rei estava usando era a coroa dele. Ele sabia que no momento que Golias desafiou todo aquele exército, Golias estava desafiando ele. Ele sabia que se Israel perdesse aquela guerra, ele perderia. Então ele não tirou da cabeça dele a promessa de Deus. Você vai ser rei de Israel. Por mais que do lado nada tivesse acontecendo, por mais que o ponto de vista dele, ele olhasse e visse tudo indo para o contrário. Talvez o reino que ele esperava alcançar nem existisse mais em 30 dias, porque a cidade estava cercada, Golias ia acabar com todo mundo, mas a promessa do coração dele estava muito firme, e o ponto de vista dele não era um ponto de vista humano. Eu gostaria que você mudasse seu ponto de vista nessa noite, que nós venhamos parar de olhar o que todos estão vendo e comecemos a ouvir o que Deus está falando para mim e para você. Se agarre nas promessas e veja antes que todos. Caminhe da direção da promessa, mesmo que ninguém esteja caminhando, independente da circunstância. Walt Disney, fundador da Disney. A Disney hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo. Com divisão de cinema, um parque, todo mundo quer ir no parque da Disney. Oh, legal. Tem Disney, não sei, da China, na França. Valiosíssima. Foi fundada por Walt Disney, mas Walt Disney morreu em 1966. Esse dia estreou lá o lado do Avatar e o lado do Star Wars. Uau! E ele nunca viu. Quando o parque foi concluído, de fato, ele estava morto. E aí, numa reunião, acionistas levantaram, poxa, o Walt Disney era incrível, uau, muito legal. Mas que pena, ele nunca viu o parque pronto. E aí, um dos familiares dele naquela reunião se levantou e falou, eu queria te corrigir, você está errado. Por quê? Porque o Walt Disney viu antes de todos. Ele viu a Disney, ele viu tudo que está acontecendo antes de todos aqui. Eu queria te dizer uma coisa, a promessa está no teu coração, você está vendo. Não é porque ninguém está vendo, não é porque as pessoas duvidam, não é porque, cara, que ela não vai acontecer. A promessa é sua, não é minha. Não me cobre de fazê-la acontecer. Se cobre de caminhar em direção a ela. Se agarre na promessa de Deus. Não foque em como você enxerga a situação, mas no que Deus prometeu para a sua vida. Segundo, fique atento. Quando a gente vê essas coisas acontecer, primeira coisa que a gente fala, 2020 não aconteceu. Eu vou mandar devolver 2020, porque, não está rolando. Esse ano não dá mais nada. É assim mesmo. Cara, eu não sirvo para isso. Eu não sou um profissional disso. Eu nunca vou ser um líder disso.
E nos fechamos por aquilo que está na nossa frente, aquilo que está escancarado. Imagina se Davi tivesse feito isso, cara. Imagina que na hora que o pai dele falou, filhão, agora você vai trampar no Uber Eats. Davi falasse, eu não quero, eu sou rei, não sei o que. Não, mano. Ele estava atento, ele falou, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. A gente está vendo tudo ao contrário, mas eu queria te dizer, tem uma promessa sobre a tua vida? Então esteja atento. Porque Deus não volta atrás. Tudo vai passar, irmão. Há 5 anos atrás, o hype era Face. Ano passado, era Instagram. E agora, todo mundo é TikToker. Eu não aguento mais esse negócio. Teve um dia que eu me peguei meia hora naquela porcaria. Só vendo coisa nada a ver. O desafio do soquinho e do passinho do Drake lá. E, tudo vai passar. Economia, ano passado terminou, o Brasil vai bombar. Aí esse ano não. Talvez a gente não feche em recessão. Talvez. Tudo pode passar, mas sabe o que não muda? Sabe o que não passa? A palavra de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Então fique atento. Fique atento. E aí Davi estava fazendo aquela entreguinha lá. Frete grátis, porque era para a família, né? E aí ele vê uma treta na frente dele que ninguém quer resolver. Presta atenção. Tem um problema, ninguém quer resolver. Ele tem uma promessa e ele tem a capacidade para aquilo. O que ele faz? Ele vai para cima, irmão. Ele fala, quem é esse maluco? Ele sabia que Deus iria à frente dele. Ele sabia que ele ia ser rei. Ele falou, mano, eu não vou morrer porque eu vou ser rei. Eu não sou rei ainda, então eu vou matar esse maluco. E ele chega lá e falou assim, o negócio é o seguinte, você pode vir com essa espadinha aí, bro? O negócio é o seguinte, eu vou na força do meu Deus que me prometeu. E eu vou te matar e vou virar rei, vou cortar sua cabeça ainda. E Davi se posiciona, coloca de frente daquele desafio. Talvez seja o momento de abrir um novo negócio. Talvez você não conseguia pegar firme com Jesus e agora você está orando como no coroa. Talvez agora é o momento de você aperfeiçoar os seus estudos. Talvez um namoro terminou nessa crise. E eu queria te dizer, talvez você se livrou de um encosto na tua vida. E você tem que dar glória a Deus, mano. Porque namoro é preju se não for para casar. É preju. Meninos, guardem isso. Se não for casar com essa menina, é preju. Você está perdendo dinheiro. Então casa com ela ou larga. Talvez seja a hora de mudar de área. E você nunca teve coragem e de repente, tô na rua, e agora? Cara, vai lá. Aproveita a oportunidade, o que Deus te prometeu. Talvez seja a hora de reformar aquela casa. Talvez seja a hora de salvar o teu casamento. Talvez seja a hora de salvar o teu casamento. Você está passando um tempo com a sua esposa que você nunca passou. Seu casamento estava um caos. E aí você fala, vou ter que passar tempo com ela. Não, mano, agora é sua hora de mudar. A ganhar aquela pessoa para Jesus. Esteja atento às oportunidades. Terceiro, supere os seus erros. Além de a vida complicar, a gente faz questão de complicar a nossa vida. Se nós não fizermos nada, vai acontecer alguma coisa e vai dar ruim. Fiz as contas aqui e vai dar ruim. É uma certeza. No entanto, muitas vezes a gente se sabota. A gente adora se sabotar, é ou não é verdade? A gente adora. Não, as coisas estão da hora. Daí a gente pensa assim, o que eu vou fazer hoje para ferrar minha vida? O que eu vou dificultar? Porque já está de boa. Já está tranquilão. Deixa eu inventar alguma coisa só para piorar. É ou não é verdade? E depois você vê e fala, por que eu fiz isso? E quando você vê, você errou feio com Deus. Quando você vê, você xingou aquele chefe, você pediu a conta de um trampo que não era a hora de pedir a conta. Você brigou com uma pessoa que não era a hora de você brigar. Talvez você nunca mais viu aquela pessoa. E o último sentimento que ficou foi daquela briga. Mas eu queria te dizer uma coisa. Hoje é dia de recomeçar. Davi levou 15 anos entre promessa e se cumprir a promessa. Quando ele se tornou rei num dia, de cabeça vazia, ele adulterou com a vizinha casada e mandou matar o marido dela. Davi se complicou sozinho, estava indo tudo bem, tudo legal. Mas no momento que ele soube do erro dele, no momento que o profeta chegou diante dele e falou sobre o erro dele, ele se lançou em terra
E ali ele recomeçou. E hoje ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Nós temos também Pedro. Pedro, um homem chamado, não Pedro que está na câmera ali, mas Pedro, um homem chamado por Jesus para ser um dos próximos dele. Estava no grupo do Closer Friends. Estava lá junto com ele em todos os momentos, toda a circunstância. Viu cada experiência louca. E Pedro, na primeira oportunidade, negou Jesus não uma, não duas, mas 3 vezes. A verdade, irmãos, é que a gente cria problema. Mas decida hoje. Isso é decisão. Isso não adianta a gente orar. Você tem que decidir hoje. Seus erros, os meus erros, os nossos erros não irão nos parar. Se você pecou, eu queria te dizer uma coisa. Jesus morreu na cruz e te deu a redenção. Começa de novo. Se você se esfriou, eu queria te dizer uma coisa. O Espírito Santo não. E você pode ir hoje, ainda hoje, se chegar a Ele e voltar a queimar por Jesus. Se você se afastou, estava longe da presença de Deus, eu queria te dizer uma coisa. Deus Pai está de braços abertos, te esperando voltar para casa. Não temos desculpa. Nossos erros não são maiores que o nosso Deus. Decida hoje. As pessoas podem não te perdoar pelo que você fez, mas eu queria te dizer que Jesus pode te perdoar. Então nesse momento se coloque de pé. Você que quer recomeçar. Você que entende que, eu vou começar. 2020 está começando agora para mim de fato. Eu vou voltar, eu vou ir para frente. Eu não vou desistir. E assim eu concluo dizendo que é tudo sobre Jesus. Para que nós venhamos recomeçar, nós devemos entender que é sobre esse cara. Porque eu e você não conseguimos sozinhos. Davi errou. Pedro errou. Pedro tinha confiança de Jesus. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Põe pra gente, Gui, o versículo. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Marcos 16, 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Jesus aparece para Maria Madalena após ressuscitar. E ele chega para ela, manda chamar os discípulos e manda chamar Pedro. Olha que loucura, a gente chega na presença de Deus, a gente vem aqui para orar, para buscar a Deus. E Jesus é o único. Em todas as religiões, se você procurar, você tem que fazer algo para chegar até Deus. Mas Jesus é o único que fez o contrário, que vem. E Jesus vai até Pedro, vai até Maria Madalena e fala: chama todo mundo, mas eu quero que você também chame Pedro. Porque ele errou, mas eu não estou nem aí para o erro dele, porque eu amo ele e eu quero ele. E como Jesus chega para aquela mulher e diz: manda chamar Pedro. Eu chego para você hoje e digo: Jesus, manda te chamar. Volta para ele, volta para ele. Nós não vamos conseguir sozinhos. Se agarre em Jesus, porque em Jesus nós podemos vencer o nosso medo. Em Jesus nós vencemos o pecado. Em Jesus nos tornamos mais que vencedores. Jesus, nós temos uma nova chance. Se agarre na promessa de Deus. Você que hoje quer recomeçar, feche seus olhos. Feche seus olhos e chegue diante de Jesus. Chegue diante de Jesus e Ele vai começar a relembrar as promessas. Ele vai começar a relembrar as promessas.